Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança. Eu sou a Tânia Savagé. Aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento, sempre com uma boa conversa. Eu sou o Felipe Urbano e o nosso tema de hoje é liderar em águas profundas. O exercício de liderança foi evoluindo e mudando ao longo do tempo e cada vez mais exigindo do líder competências para além da atividade técnica que ele exerce. Então, no primeiro momento, a gente falava sobre o conhecimento mais para psicologia, e o famoso livro Psicologia para Administradores insere essa lógica na década de 80. E o tempo vai passando, a gente vai sendo exigido em aprender sobre antropologia, para aprender sobre mercado. A gente insere aspectos sociais para compreender comportamento de consumidor e, por que não, filosofia para compreender as questões da alma humana e conseguir exercer melhor esse papel desafiador que é ser líder. E para falar sobre isso hoje, o nosso convidado é o Vinícius Quequeto, psicólogo, bacharel em filosofia, mestre em desenvolvimento organizacional, especializado em dinâmicas de grupo, jogos dramáticos e tem uma profunda experiência em desenvolvimento de lideranças e capacitação de consultores. E eu tenho a honra de tê-lo como meu sócio. Mestre Vini, bem-vindo ao Fôlego. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Tânia. O Vini... tem um aspecto nessa questão de profundidade que eu trouxe da amplitude de conhecimento do líder, que dá uma ideia de horizontalidade, né? Mas a gente talvez torne essa conversa mais vertical ao longo do caminho. Minha pergunta para abrir isso é: quem foi um líder para você que transitou nessas águas profundas na sua vida? Eu posso dizer de dois deles. Foi um gestor no Grupo Votorantim, extraordinário, Dr. Arthur. Tinha uma profunda compreensão dos negócios, das pessoas, e ele me desafiou em muitos momentos da vida profissional. E um outro, eu depois posso até mencionar como foram, mas foi um professor ainda no colégio que também olhou aspectos que eu não imaginava e que foi o primeiro a me despertar para a liderança. E um dia ele até, eu acho que eu tinha 13 anos de idade, ele me chamou e disse: olha, a partir de amanhã você vai coordenar aquele grupo de pessoas aí. E eu disse: como assim? Ele falou: se vira. Eu fiquei me perguntando o que é que ele viu que eu não via, mas eu gostei muito de fazer as atividades. Depois posso compartilhar também com vocês o que eram essas atividades. Se vira é bom, é um bom jeito de desafiar. Eu quero te fazer uma pergunta. Hoje eu vejo tanto pessoas quanto corporações muito pressionadas por esses modelos ágeis. Agilidade e profundidade, a gente está diante de uma falsa dicotomia ou é conciliável? Dá para ser ágil e profundo, profundo e ágil? Entendida a agilidade não como pressa, e sim como caminhos que se pode seguir e metodologia, jeito de fazer, não há um paradoxo. A profundidade não implica necessariamente extensão. Agora, ela implica um tempo e intensidade. A profundidade, ela pode estar bem próxima de nós. E dar o passo certo pode dar agilidade também nessa direção da profundidade. Acho que nós vivemos um momento da história da humanidade de muita extensão, muito conhecimento, pouca verticalidade, pouca profundidade. Então, esta pergunta, em se tratando de liderança, eu acho que é uma ótima provocação e pode apontar aí caminhos bem interessantes para nós compartilharmos aqui.
O Vini, tem uma coisa, estava lembrando agora de um texto da Marina Colasanti, chamado Eu Sei, Mas Eu Não Devia. E a Marina Colasanti traz o pano de fundo. Eu já devo ter citado esse texto mais de uma vez aqui, porque eu achei ele bem impactante, sobre essa observação dos costumes que a gente traz, e líderes muito, né? Porque a ciência que rege o mundo do trabalho ainda tem muita cara e cor no aspecto externo de questões mais mecânicas, processos, enfim. Então a gente vai se acostumando a olhar para eles, e quando também vai na direção das pessoas, corre o risco de usar a lógica de quem se acostuma. A minha pergunta, Vini, quais são as principais barreiras que você enxerga, ou quais são os costumes que os líderes aderiram para si, que você sente que não permite que eles naveguem nas águas profundas junto com as pessoas? Quais essas questões, esses costumes assumidos que atrapalham navegar em águas profundas nas questões mais importantes sobre as pessoas e o ser humano? É uma ótima questão esta, e eu quero abordar esse aspecto dos hábitos da mecanicidade. A liderança é uma força natural da vida e ela é necessária para a natureza social do ser humano. Entretanto, ao longo do tempo, nós aprendemos a pensar o que os outros pensaram, aprendemos a repetir aqueles sentimentos que parece que criam uma identidade para nós mesmos. E os pensamentos repetidos geram sentimentos, geram resultados, e tem um aspecto bastante perverso, que é nós nos acostumamos e nós achamos que aquilo é o que dá o resultado e é o certo. Então, ao longo da história, quantos líderes acreditaram no poder de controle, no poder de recompensa e, fundamentalmente, também no poder de punição, do medo, do terror, e viam que isto tinha certo resultado e aprenderam a receber estes comandos também, e foram se acostumando e repetindo mecanicamente, como hoje a neurociência mostra, né? 5% dos nossos atos mais ou menos são conscientes, e 95% são um pacotaço de repetições mecânicas, um conjunto de sentimentos, pensamentos inconscientes ou subconscientes, né? Esta demanda por uma maior consciência, maior autonomia, maior liberdade, ele está sendo uma força ressuscitada em novas gerações, porque esteve morta. As pessoas admitiam passivamente uma liderança, comando e controle, e achavam que tem que ser assim mesmo, e é assim que o resultado sai mais rápido. E até os liderados acreditavam nesse domínio de uma repetição de coisas bem pragmáticas aprendidas, né? Mas hoje uma exigência de autonomia e de maior significado demanda líderes com maior profundidade. E as águas aí eu acho que são bem simbólicas. Vale a pena também talvez explorar um pouco, porque eu adorei liderança ou liderar em águas profundas. É muito instigante e nos convida a dar um passo além dessas repetições de tantas histórias, tantas literatura mesmo sobre liderança, e que repetem os traços, repetem as coisas que são apenas eco de outras já repetidas e faladas, né? Eu acho que depois vale a pena a gente voltar a águas e profundidade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama protesto. E agora, José? Isso é uma literatura
que não parece tão tradicional, mas que para mim tira muita gente do automático. Mas curiosamente, acham que poesia é alguma coisa bela, que mora na superficialidade, que a gente lê quando está apaixonado. E é uma pena que as pessoas não se permitem ser atravessadas pela poesia, e como a poesia é tão importante, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. Essa, especialmente, fala tanto de um tempo que a gente está vivendo agora e fala de tantos outros tempos, né? Como é que você vê uma possibilidade das lideranças se aproximarem dessas literaturas e se permitirem ser atravessadas por elas para sair desse automático? Essa é uma escada extraordinária. Carlos Drummond de Andrade é um mineiro, um dos maiores poetas do mundo. E eu vejo que a poesia toca num centro onde muitos e muitos líderes nunca tocaram. E a arte, a poesia, os símbolos são um convite para ir à causa do que nós somos. A arte é um convite para caminhar para aspectos de verticalidade, de profundidade, que estão além das águas horizontais, estão na profundidade. E este convite é um convite para o líder, então, dar um mergulho na sua sensibilidade, naquele lugar onde mora o centro maior que define o que é um ser humano. Esta ansiedade pelo belo, pelo justo, pela bondade, generosidade. E então, qualquer das artes são um chamado para este encontro de profundidade. E a arte, como um símbolo, ele nos leva além das aparências, né? Daquilo que é o visível manifesto, porque por trás estão as causas, aquilo que não é visto, mas que determina o que é visto e o que é manifesto. Ô Vini, o que a sua experiência entrega nesse tempo cuidando de liderança que mostra um líder que conseguiu acessar esse lugar, em que a profundidade do símbolo, da arte, foi usada a favor deste lugar de uma liderança com uma influência que toca em lugares ou navega em águas que não são triviais, que acessam lugares dos liderados e da essência humana que é incomum. Que referência você tem de um líder que entrou neste lugar, na sua visão? Ninguém pode dar o que não tem. Se um dos papéis do líder é conduzir pessoas de um lugar onde ele está para um outro, de maior contato consigo mesmo, maior compreensão de si mesmo, então um líder que acessa esta profundidade de autoconhecimento, de conhecimento de si, ele adquire uma compreensão do que é a natureza humana, do que é ele mesmo e do que são os anseios e do que é outro ser humano e seu potencial e suas possibilidades, suas etapas de evolução. Eu posso lembrar de um Moisés que no silêncio aproximou daquilo que é o ser dele mais profundo e que, mesmo com todas as dúvidas e todas as falhas que todo ser humano tem, ele instigava e liderou durante 40 anos, 40 mil pessoas, com várias técnicas, várias abordagens. Um líder contraditório, um líder que incomodou tantas pessoas, que nunca escreveu um livro, não teve Facebook, não teve Twitter, não teve LinkedIn, nunca escreveu um livro, não fundou uma religião,
foi traído, foi assassinado há 2000 anos e tem mais de 2 bilhões de seguidores 2000 anos depois. O que é que ele tinha? Ele tinha um contato consigo mesmo, com a centelha daquilo que é mais interior, que é mais verdadeiro e que pode instigar as pessoas também a todo o seu potencial. Um líder de outros líderes. Então, tanto Moisés como Jesus, como histórias recentes de líderes também como Martin Luther King Jr., um Obama e toda a sua história de valores, de família, que com sensibilidade olharam para si mesmo, e ninguém consegue olhar para si mesmo sem afinar as cordas da sensibilidade, porque confunde, porque mistura. E então as etapas que os alquimistas na Idade Média sugeriam, que é mergulhar na profundidade, onde tem o escuro, onde tem a luminosidade ou a escuridão luminosa, que é aquela que nós entramos em intimidade conosco mesmo, para olhar nosso pleno potencial, para ter a coragem de largar, de morrer. Esta é uma etapa chamada a etapa do negredo, na alquimia, né? Tanto medievais como egípcia, hindu ou chinesa. A alquimia tinha essas etapas. Depois, uma etapa de eu, então, purificar, no sentido de que larga aquilo que não funciona, desapega do ego, desapega do que é só meu, do que é o meu jeito, do que eu quero como poder. E aí vocês disseram em outro momento, né? Muito dos obstáculos ocorrem quando um líder é empossado. Ele, então, assume o papel e esquece de si e desta profundidade. Uma outra etapa, além desta, só para mencioná-la, então, a primeira é o negredo, a segunda é o albedo, o albo de branco, e a terceira é o rubedo, que é de rubro, de vermelho, que é a etapa, então, da vida plena, do potencial pleno. Quando te ouço falando de etapas e falando de tempo, né? Uma das coisas que vem muito na minha cabeça é como que se vive hoje num tempo tudo tão rápido, as pessoas saem dos seus cargos rapidamente, elas saem de um lugar para outro e não pensam tanto no impacto das suas ações, né? Como que um líder tem um impacto. Eu só voltando para uma frase de uma poeta que eu gosto muito, que é Wisława Szymborska, né? Que é uma polonesa. Ela fala que o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que eu fiz. E queria que você explorasse um pouco essa questão de legado. Se líder pensa em longo prazo, como se deveria pensar? Como é que é, estando no presente, não perder essa perspectiva de deixar um legado? Pensando em líderes como Buda, como Confúcio e como vários dos romanos, né? Você passou pelo mundo e por onde deixou suas pegadas, o mundo ficou pior ou melhor? Você encontrou uma pessoa, um time, eles ficaram como seres mais elevados, mais potentes ou mais pobres? Nós, como seres, temos basicamente, seres humanos, 2 vidas, né? Ou 2 horizontes de vida. Um deles é a vida comum, a vida de patrimônio, a vida de dinheiro, de posições, e a outra é uma vida de valor, de virtude, de sabedoria, uma vida de verticalidade. Qual a minha contribuição ao cumprir esta missão num cargo, numa posição? Mais do que 1000 ações, vale uma palavra que console alguém,
consolar no sentido do conflito, da angústia de sua busca, né? Do encontro, da clareza de um propósito. Eu disse a minha palavra ao mundo, eu passei, deixei uma mensagem, ou seja, quando fizeram uma carreira, quando deixaram uma equipe, quando deixaram uma posição para assumir outra, um país, uma empresa, uma organização, o que é que ficou? E sendo mais radical, na vida mesmo, quando eu considerar que, ok, missão cumprida aqui, nesta horizontal, o que é que resta? Né? Qual a minha contribuição, já que eu sou único e tenho um privilégio único, porque o líder tem um privilégio de contribuir e um privilégio de receber também de inúmeras pessoas. Então, o privilégio gera compromisso também. Ô Vini, que bonito isso que você falou sobre o discurso e aquilo que fica no que é dito. E eu lembrei do Paul Ricoeur, e aí eu adoro falar do Paul Ricoeur quando te dá um sorrisinho assim. Porque a gente está gravando, e aí a gente está gravando no Zoom, gente, então eu vejo o Vinícius. A gente tem experiências muito legais de compartilhar filósofos, e o Paul Ricoeur tem uma crítica que ele faz no texto A Ação, que ele diz que, poxa, ao contrário daquilo que a tradição do cogito, né, que a pura cognição dá conta de transformar a nós mesmos, a gente não se transforma se a gente não dialoga com os símbolos e a cultura. E aí tem uma frase dele que eu quero citar, que eu acho maravilhosa, que é: o que saberíamos nós do amor e do ódio, dos sentimentos éticos e, em geral, de tudo aquilo que nós chamamos de o si não tivesse sido trazido à linguagem e articulado pela literatura? Tudo isso, Vini, para fazer uma pergunta muito simples. Por que como líder, eu devo escolher ler literatura universal e abrir mão de ler o último livro de um framing americano que foi lançado? Nós não acessamos a profundidade com a mente. A mente, a profundidade do ser. A mente, ela tem o seu trabalho, ela tem a sua fantástica função de organizar, de planejar, de memorizar coisas que são da lógica e do aspecto e do universo mental. E a literatura nos conduz para aquilo que é uma poderosa ponte entre o que eu vejo e o que pode ser. E considero uma ponte também de um mergulho para a essência nossa, que é diferente da personalidade, que é tudo aquilo que eu aprendi e que eu adquiri. E a essência é aquilo que eu sou e que eu não perco e que não apodrece, que não morre. E a literatura, que é arte também, nos conduz para este universo que é mais da essência e menos da personalidade. E abrindo infinitos, então, degraus que eu posso ascender e que não há limite. E esta imaginação sempre foi utilizada na história, começa lá do Egito. E aqueles que gravavam nas cavernas aquela caça que eles queriam, eles estavam mobilizando uma energia, mobilizando uma atenção, um foco para que eu obtivesse aquilo que eu não estava enxergando. Então, a literatura que estimula esta outra dimensão nossa nos conduz para o universo, que eles estão aí, eles vibram, mas que nós temos poucas imagens dele. Que bonito isso, Vini. Caramba. E a evolução é muito mais a evolução do ser, né? A personalidade cresce, o ser evolui. Crescer quer dizer ficar maior no tamanho, evoluir quer dizer
ser mais, na essência, né? E a energia da evolução não é uma energia mecânica, não é uma energia do mental. É uma energia sutil e que a arte faz vibrar. Esta energia muito mais sutil. Me parece, te escutando, Vini, que ele não... E aí, associando ao Paul Ricoeur, que ele não faz num espaço... Se faz num espaço de solitude, mas não solitário. Solitude porque esse movimento sobre si, que o líder tem com ele mesmo. A gente abriu um podcast falando sobre silêncio, né? A importância do silêncio. Mas não é solitário, porque quando eu estou na minha solitude, eu estou dialogando com o mundo. Eu estou dialogando com a literatura, com a arte, com os objetos de mediação que eu tenho, para acessar essa profundidade de ser que vai reverberar no outro. É muito interessante você trazer isso. Muito interessante. Você me lembrou, João da Cruz, um poema extraordinário chamado A Noite Escura da Alma, onde aparentemente eu posso reclamar que estou na solidão, mas jamais estarei desacompanhado de mim mesmo e de toda a humanidade, porque no ser nós estamos juntos. E esta noite escura é um mergulho para também confrontar a luz e sombra, a escuridão. E Dionísio falava, né? Dionísio lá no comecinho da Era Comum, a nossa era, a noite luminosa, a escuridão luminosa, que é quando você está na solitude, mas tem a luz de estar consciente, né? E esta consciência, reverberando no ser do líder, ela reverbera no time, na equipe, onde ele estiver. E é por isso que a liderança mergulhando em profundidade, ela contribui generosamente para a evolução do ser do outro. Seja para a realização, seja para produtividade, para um time completo, e consciência e contribuição, ganha, ganha, ganha. Ganha o time, ganha a organização, ganha o planeta, ganha todos os seres. Ganham. Vini, eu fiquei te ouvindo, né, e pensando em muito do que eu estudo de diálogo, e agora se fala muito sobre isso, né, que liderança precisa ser diálogo, e diálogo não é uma coisa dada, né, a gente precisa saber construir. E aí me veio uma frase super bonita na formação de tecnologia de convivência, que é da Sarita Chanila, que ela fala que o diálogo não é apenas falarmos uns com os outros, mais que falar é uma maneira especial de ouvirmos aos outros, ouvir sem resistência. Ela fala assim, é ouvir de um ponto onde estamos dispostos a ser influenciados. E eu vejo muitos líderes não dispostos a ser influenciados. Tipo, agora que eu sou líder, não quero ser influenciado, né? Como se tivesse todas as certezas e todas as respostas prontas. Como é que espaço de sensibilidade que a gente precisa estar sempre atento para a gente não se fechar a ponto de não ser influenciado? Como é que a gente cuida desse espaço? Nós temos todas as condições para a influência, para copiar, para imitar, para repetir. Uma vez empossados, uma vez na cadeira, parece que toda a fita, todo o nosso software com gravações começa a vir à tona. Então, achamos que temos esse poder de empurrar conhecimento para dentro do outro, competência para dentro do outro, e achamos que temos a obrigação de ter isto. E que eu devo conhecer tudo, antes de mais nada, para poder não me flagrar vulnerável, para que alguém não me ameace porque saiba mais que eu. E então esquecemos disso que você tocou, Tânia, que é uma escuta também em profundidade. E eu só posso escutar em profundidade se eu calar a minha própria falação interna. Não é uma técnica, não é um método, não é uma vontade, não são 5 passos que eu aprendi. Eu posso ficar quieto,
não significa que eu estou escutando em profundidade. Quando eu estou escutando em profundidade, o outro sente gratidão, sente mobilizado, e ele sente que pode escutar a si mesmo. E essa é uma arte de liderança que não advém da técnica. Pode ter uso da técnica, da ciência, mas advém de consciência de mim, antes de eu tomar consciência de onde eu estou e dar os passos de uma vontade e de um exercício. E o outro é imprescindível para eu me espelhar. O quanto eu posso estar sendo causa profunda do comportamento do time, e aí eu reclamo do time e não olho para mim. Eu culpo o time, mas não olho para mim. Eu digo, ele não me escuta, mas não vejo quanto eu não me escutei, então eu não reverbero como uma corda de violão que está desafinada, eu desafino o time também. E eu desafino a vibração do outro. E ele não consegue escutar, porque a mensagem que eu passo é: não escute, obedeça. Essa conversa está literalmente profunda. Isso é muito bom. E é curioso, né, Vini, porque a gente tem tido uma experiência no Fôlego tão legal de a própria gravação tem alimentado a nossa semana. Então isso é um espaço tem sido um espaço muito rico. E quando você estava falando, eu fiquei pensando uma coisa, se eu ia te fazer uma pergunta que eram dicas, mas daí se eu fizer uma pergunta quanto a dicas, é um contrassenso sobre tudo aquilo que a gente gravou, então eu vou mudar o polo dela. Estando sentado numa sala contigo, um CEO experiente, com muito tempo de jornada, e ao lado dele um coordenador recém-promovido para a primeira experiência de liderança, tendo por pano de fundo essa conversa em profundidade que a gente tem tido, este navegar em águas profundas da liderança, que perguntas você não deixaria de fazer para eles? Claramente, aonde você quer chegar para ambos, né? O que é que isto vai te trazer como um ser? O que vai aportar para você como ser na vida horizontal, a sua carreira, a sua família, o seu patrimônio, o seu desenvolvimento, os seus conhecimentos, e na vida vertical, seus valores, seu propósito. Isto que você quer está coerente com aonde vai te levar? Uma segunda pergunta: como você quer chegar lá? Ambos vocês. O que é que você tem a aprender com esse coordenador e que você quer aprender? E o que é que você quer compartilhar com ele? O que é que você já conquistou em termos de evolução, de aprender sobre si mesmo, neste momento de reflexão ou de mergulho em águas profundas sua mesma? O que você vê de você e que você poderia doar e que para um time e que torna o time melhor em tudo? Você tem coragem de olhar para você na profundidade? Quer olhar? Quer acolher impressões que surgem sobre você mesmo? E eu faria uma pergunta também provocativa. Como tem sido a mentira na sua vida? Porque a mentira é uma das formas de colocar um véu para não se ver. E não estou falando de uma mentira de caráter, de enganar os outros. Estou falando de dar a impressão de quem você não é para você mesmo. Esses personagens que falam em seu nome e que você mostra socialmente ou corporativamente, quanto tem
de você real, autêntico, e que pode vibrar no outro para gerar autenticidade também. Coragem, vulnerabilidade, sinceridade. Porque não adianta você pedir sinceridade, você precisa vibrá-la. Eu acho, Felipe, que você fez uma provocação que pode ser muito útil para lideranças que... Quantas vezes na minha vida eu já vi alguém assumindo um time, e não importa se na primeira liderança, não importa se já num líder de negócio, mas quantas vezes vi assumindo isso agora, vocês vão entrar numa nova etapa. Eu vou mostrar para vocês como fazer. E aí vem os 5 passos, as 3 coisas relevantes. E que elas podem também ser úteis, mas como ferramentas, como bisturi de alguém que sabe operar, né? Então, essa sua pergunta pode ser muito útil para um começo de uma jornada de desenvolvimento de liderança. Até porque ela é chocantemente diferente do que é esperado. E como é aquele princípio, né, oriental de a teoria do choque de consciência, o choque gera consciência, né? O paradoxo aparente, o quam gera consciência. Sessão ping-pong. Vinícius, um livro. Fragmentos de um ensinamento desconhecido, do Ouspensky. Uma música. Eu vou dizer exatamente a que me surgiu. Bendito e louvado seja. Uma música religiosa do cristianismo. Como você aprofunda? Parando, em silêncio, buscando acolher as impressões que surgem. Um líder que você gostaria de ter conhecido? Eu jantaria com ele, conversaria horas e horas e horas. Um sujeito emblemático, extraordinário, que foi Sócrates, o grego. Um poema. Bem, eu volto exatamente ao Carlos Drummond de Andrade, O Caos do Vestido. Mas não poderia deixar também de citar João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, poemas de Fernando Pessoa, enfim, mas fico com esse, O Caos do Vestido. Eu jurava que ia vir o Morcego do Augusto dos Anjos. Também. Ô Vini, a gente tem um espaço no podcast que a gente chama de Respira Aí, e é um espaço onde você sopra algo para a liderança do Brasil. Então, o meu pedido é, diante de tudo aquilo que você trouxe, o que mais soprar para a liderança do Brasil? Olhe para o sol, para a generosidade, para a luz, para a vida. E todo dia se renova, nasce devagarinho para contribuir, para orientar, para elucidar. Os líderes podem ser uma referência, desde que cresçam e evoluam. E uma referência que as pessoas possam se inspirar e dizer: se um ser humano pode, vale a pena, então eu posso também. E que nessas trevas de violência, de tanta obscuridade, tanta superficialidade, o sol possa ser consciência e possa trazer, contribuir para a consciência
Consciência de si, consciência dos outros, consciência do planeta, consciência das dores e consciência das possibilidades, do encanto, do poema, da música. A natureza é música, a natureza é vibração. E ela nos inspira constantemente e nos convida. E o sol é o criador da vida, o sol e a terra, né? Na natureza. Então, criar vida, criar possibilidades, um papel dessa liderança, especialmente em todo o Brasil e no mundo, né? Um outro sopro é o humus. Humus quer dizer terra, pé no chão, nem acima nem abaixo. Daí vem a qualidade, a característica da humildade, no sentido de ser profícuo, fértil e considerar o nível em que nós estamos de ser no mesmo horizonte. Eu tenho uma gratidão aqui por essa nossa reflexão. Em vários momentos eu fiquei tocado com poder compartilhar, com poder transmitir, fiquei tocado emocionalmente. E o nosso centro emocional, ele tem força de mudança. Então, eu sinto essa nutrição também e essa gratidão por vocês, por facilitar aqui essa conversa de uma maneira tão produtiva. Eu estava apreensivo como ia andar, e ela andou, e a leveza é tão necessária para nós todos, né? E essa generosidade, essa proximidade de ficar junto com o outro que está lá, né? Então, junto com a equipe. Obrigado de coração. A gente tem o privilégio, Vini, de caminhar ombro a ombro contigo, eu e Tânia. Isso é um privilégio. E eu reforço mais uma vez que isso é um privilégio. E tem mais gente que possivelmente vai querer te encontrar por aí, né? Como que é a melhor maneira, Vini, de te encontrar? Como é que as pessoas te acham? Se você está se referindo ao dia a dia, então, LinkedIn, o Isnet, contato com o Isnet, e o outro simbolicamente também, olhando para si, e eu sou um de vocês. E para você que teve fôlego e precisa de muito fôlego no episódio de hoje para estar até aqui, muito obrigado.